Olá! Vamos fazer mais uma live hoje. Espero que você esteja bem, sedento por mais do Senhor. A gente vai falar sobre a verdadeira sabedoria. Vamos comparar um pouquinho com a sabedoria do homem, né? Que às vezes a gente se confunde, a gente se perde. Deixa eu convidar a Cíntia aqui pra gente já começar a orar. E que a gente seja cheio da sabedoria do alto, né? Em nome de Jesus. Porque a sabedoria desse mundo pode ajudar, mas só a sabedoria do alto faz toda a diferença na nossa vida, né? Oi, Cintuca. Oi, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Jóia. Vamos falar sobre a verdadeira sabedoria. Amém? Amém. Vamos Vamos orar? orar? Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, pela tua presença, Deus. Muito obrigada por este momento contigo, Senhor. Pai, nós queremos agora abrir mão, Senhor, da nossa sabedoria própria, da nossa justiça própria. Ó Deus, de tudo que a gente acha ou acredita, Pai, para que o Senhor venha prevalecer na nossa vida, na nossa mente, na nossa inteligência. Que o Senhor venha renovar a nossa mente, Deus, com a tua sabedoria. Deus, que o Senhor venha renovar, Senhor, a tua justiça em nós. Que a gente possa viver, Deus, de acordo com a tua vontade, com os teus princípios. Nós abrimos mão agora, Senhor, de tudo que achamos que é verdade e para viver somente a tua verdade, que sobrepõe todas as verdades da terra. É o que nós pedimos e clamamos, Deus, que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Senhor, ó Deus, resplandeça a tua palavra e a tua vida através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então, Cíntia, como eu estava comentando com você, né? O Senhor me deu essa palavra, um devocional, acho que de terça-feira. E aí eu estava mexida com isso, né? Porque hoje a gente vê as pessoas estudando muito, né? Buscando melhorar, né? Profissionalmente, conseguindo mais títulos, né? Se especializando e tal. Isso é muito importante, né? A gente precisa, sim, buscar conhecimento, a gente precisa buscar desenvolver, né? Também o nosso intelecto, né? A gente precisa adquirir conhecimento. E a palavra diz, né? Que quando a gente busca conhecimento, a gente é liberto, né? É a verdade que nos liberta, né? Então, quando a gente conhece a verdade, quando a gente tem o conhecimento da verdade, a gente consegue ser liberto de um monte de coisas, né? E aí o Senhor me deu uma palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 2. E se você puder abrir aí também, você está com ela aberta? Aham. E aí, você quer ler? Você quer ler aí os primeiros 5 versículos? Tá. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não de sabedoria mas não Desse da século. sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam.
mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser... Peraí, que eu mudei aqui a posição do mouse. O Espírito de Deus. A não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, glória a Deus, né? Muito forte, né, Cíntia? E assim, o que me saltou aos olhos aqui, no início desse capítulo, foi esse comecinho aqui. O que Paulo está falando aqui, né? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem. E quantas vezes é isso que a gente vê, né, Cíntia, hoje em dia? Pessoas querendo parecer mais sábias, né? Pessoas falando, usando palavras difíceis para mostrar que sabem mais. Então, assim, eu estou estudando psicologia, né? E esses dias a professora falou uma coisa que é muito verdade. Eu concordei com ela. Ela falou que hoje a gente está vivendo uma era do narcisismo, né? As pessoas, elas estão muito cheias delas mesmas. Elas se acham autossuficientes, elas confiam naquilo que elas estudaram, que elas controlam, que elas dominam, né? E isso muitas vezes tem roubado a glória de Deus. Então, o perigo de a gente se achar muito suficiente, se achar muito sábio, não estou falando que a gente não tem que se sentir confiante, não, né? Que já é o outro extremo, a gente achar que a gente não serve para nada, que a gente não sabe nada, que a gente não consegue fazer nada. Aí já é o outro extremo também, de você viver debaixo de uma crença de inferioridade, né? De baixa autoestima. Mas é pelo contrário, é a gente se apossar da sabedoria do alto. Mas na força do Senhor, na sabedoria do Senhor, a gente construir a nossa vida, né, Cíntia? No discernimento, né? Nas estratégias que o Senhor tem nos dado, a cada devocional, a cada momento com Ele, né? Naquilo que Ele tem nos revelado, né? O pão fresco de cada dia que Ele tem nos revelado. Em cima disso, quando a gente constrói a nossa vida, em cima desse conhecimento que é eterno, que é o conhecimento que está na palavra de Deus, que é aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração e trabalha nas nossas vidas, né? Quando a gente vive debaixo desse temor da sabedoria do Senhor, é diferente. A gente não busca glória, a gente não busca holofotes, a gente não busca aplausos humanos, reconhecimento humano, né? Muito A pelo gente contrário, busca né? Eu exatamente a acredito que glória de Deus, né? quando vem algum elogio, alguma exaltação a você, eu, pelo menos, eu fico constrangida, assim, porque Você sabe que não vem de você, né? eu repasso para Deus, eu falo, muito obrigada, mas olha, esse elogio ele é para Deus, porque é Ele que me sustenta, é Ele que abriu os meus olhos, que me faz enxergar dessa forma, que me faz viver dessa forma. Então, assim, na verdade, para mim é um prazer, né, poder viver sendo usado por Deus, né? Então, assim, eu tento repassar sempre para Deus todo o elogio, toda a glória, né, do que qualquer coisa que saia das minhas mãos, porque eu sei da onde eu vim,
né? Eu sei tudo que Ele fez na minha vida, e que se não fosse por Ele, né, por meio dele, eu nada seria, eu não teria nada, eu não estaria aqui onde eu estou hoje. Então, assim, eu tento sempre repassar isso para Jesus e tem que ser um exercício, né? Diário, Uhum. porque senão você pode ocorrer de tentar ficar um pouquinho com a glória que não é sua, né? Você Exatamente. achar alguma coisa. E É, foi bem o que você falou, né? Não é que você não é capaz, não pode nada, não é nada disso, mas é que tudo que você pode é na força de Deus. Tudo que você amém. consegue é na força de Deus. E se você não tiver essa consciência, entra o orgulho, né? Entra a soberba da vida, de você achar que você pode, que você consegue alguma coisa sem Deus. Sozinho. Né? Que não foi Ele que fez tudo por você e que determinou a sua vitória. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque foi através do orgulho que nasceu todo o pecado. Né? Quando você vê a história lá de Lúcifer, né? Ele Ele queria era a o glória para anjo, ele, né? Ele queria ele era o roubar a anjo de glória de Deus para glória, ele ele. era o anjo de adoração. E ele se achava tão lindo e tão maravilhoso, tudo o que produzia através dele, que ele falou assim: eu sou bom, né? Eu Uhum. mereço isso, eu quero isso. Então ele deixou de entender que a vida dele era para a honra e para a glória de Deus e quis ficar com a glória que era de Deus. Então foi através do orgulho que começou a queda. E depois, né, quando você olha para a história de Adão e Eva, foi através do orgulho de querer saber mais do que Deus permitia que soubessem, né? Saber entre o bem e o mal, que fez com que o homem caísse. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque já está num padrão do pecado o orgulho. Exatamente. E o orgulho é a falta de temor, o orgulho é a falta de entendimento de que não é pela sabedoria humana, não é por nada que você tem. Você tem que entender, né, que isso não é muito fácil. Nossa, quantas vezes eu tive que passar por momentos em que eu tive que reconhecer que eu estava com orgulho, né? Uhum. Você Ah, estava se porque achando demais, né? se Tipo, se achando achando demais. demais, já dou conta. Isso aqui eu já domino, não preciso de ninguém, não preciso nem colocar diante do altar. Vou tocando, vou, né? É esse equilíbrio, né, Cíntia? É esse lugar que só o Senhor pode nos colocar. É um ponto de equilíbrio entre a nossa confiança naquilo que a gente está fazendo, mas porque a gente está sendo sustentado pela graça e misericórdia do Senhor, pela força e sabedoria dele. E aí você se enche da confiança em Deus para poder fazer, para poder executar aquilo que o Pai vai te direcionar. É isso É, mesmo. isso é o caminho, a receita da vitória, né, Cíntia? É você se encher dos atributos de Deus para cumprir aquilo que Ele planejou sobre você. Né? Porque o final desse capítulo aqui fala exatamente sobre isso. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o que é isso? Ter a mente de Cristo, né? É diariamente se esvaziar de você mesmo e se encher da mente, dos raciocínios, das ferramentas, das estratégias do Senhor, do E Senhor você só Jesus. consegue vencer o seu orgulho com uma comunhão diária com Deus. Não tem, assim, não tem pra onde correr. Eu vejo isso nitidamente na minha vida. Né? Você vê que essa semana para mim foi muito corrida, teve formatura da minha filha, teve confraternização, teve não sei o quê, e está sendo muito corrida, né? E eu deixei a desejar no meu momento com Deus, pois na terça-feira eu caí no meu orgulho, porque teve uma situação na minha família que eu achei que eu estava com razão e fiquei discutindo porque porque eu me achei com razão, e isso é orgulho. Porque Uhum. a sabedoria do alto, ela faz com que mesmo quando você tem razão, você escolha a mansidão, você escolha ceder ao invés Uhum. de escolher a razão.
Então, a Exatamente. sabedoria do alto, ela vai contra a A sabedoria justiça humana, própria. contra a justiça própria, contra a sabedoria humana. Por quê? Porque aos olhos naturais, a sabedoria humana, a justiça própria, você fala, não, eu estou com razão, eu vou permanecer aqui na minha razão. Ele é que tem Uhum. que ceder, porque ele está errado, né? Mas você viver a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus é justamente você abrir mão da sua razão. Uhum. Você abrir mão do que você já Dos seus tem. direitos, né, Cíntia? Você abre mão dos seus direitos de se impor. Você abre mão dos seus direitos de se impor, porque você tem certeza que o Senhor é que vai fazer justiça por você. E a justiça dele é a melhor. A justiça dele é perfeita. E a gente muitas vezes não entende a justiça de Deus, né, Cíntia? Não entende mesmo, não tem como você entender. Olha para Jesus. Por que que ele foi Uhum. crucificado? Qual é Foi a super razão? injusto, Qual né, é a aos olhos justiça? humanos. Qual é a justiça na crucificação de Cristo? Não tem justiça alguma aos olhos naturais. Mas Deus conhece todas as coisas. E ele sempre visa o bem maior. E a justiça dele era sacrificar a razão da verdade, sacrificar a razão da falta de pecado. Ele tinha toda a razão para não ser crucificado. Mas a justiça de Exatamente. Deus foi retirar toda a razão e sacrificar o justo, o correto, o verdadeiro, para que toda a humanidade fosse salva. Então, o que é a sua razão, meu amigo? O que é a minha razão? Né? Exatamente. A não ser que ela seja sacrificada para que vença a justiça de Deus. Isso. Nossa, É e isso isso que a gente precisa entender, né, Cíntia? É esse morrer diário para nós mesmos que não deixa a gente cair na armadilha do orgulho, da soberba, da prepotência. E a Bíblia diz, né? A soberba precede a queda. é isso Então, mesmo. assim, quando eu vejo alguém que começa a se achar demais, que começa. Você sente que a pessoa está se vangloriando, que a pessoa se acha demais. Cara, eu já fico assim, ai, Senhor, tem misericórdia, Pai, abre os olhos, Senhor, não deixa cair nessa armadilha, porque a soberba, ela precede a queda. Então, a gente precisa conhecer da sabedoria do alto, que a gente conhece através da Bíblia, né? E da comunhão com o Espírito Santo de Deus diários, para que a gente não caia nessas armadilhas, né? Assim, que normalmente a gente, como ser humano, cai mesmo. A nossa tendência é viver nessas armadilhas. A nossa tendência natural, por causa do pecado, né? É a gente ter essa natureza caída tendente a essas coisas, a se achar orgulhoso, a ficar querendo a sua justiça, querendo impor sua justiça, por isso que você não libera perdão, porque não se arrependeu não, não vou perdoar também não. Então, assim, você entende tudo ao contrário, e aí a gente mesmo planta frutos amargos para a gente mesmo colher, né? Exatamente. Para a gente mesmo, na nossa falta de sabedoria do alto, cheia de sabedorias humanas, né? Cheia da Mas, nossa própria sabedoria, a gente, cara, a gente atropela tudo, a gente mesmo vai, a gente cai na nossa própria armadilha, né? Que a gente cria para nós mesmos, né? né? E como para mim foi tão nítido assim, né? Como, como eu passei por isso, fiquei cheia da razão, não pedi perdão, aí depois reconheci para algumas pessoas, né, o meu erro, mas não reconheci para a pessoa que eu errei. E Que eu aí ainda tinha uma depois, pontinha de orgulho ali te fisgando, né? e aí passei mais um dia inteiro, sim, né? Não, uma hora vai resolver, mas eu tenho razão, né? Uma A hora isso pessoa vai que se tem que vir resolver, falar comigo, eu não mas vou falar, não. eu tenho razão. A hora que a gente conversar vai se acertar. Eu sei que precisou eu participar de uma célula e Deus esfregar na minha cara, assim, com a palavra, o meu orgulho, né? Para que eu enxergasse que eu é que causei um problema com o meu orgulho de achar que eu tinha razão, cara. É tão simples, mas é só na dependência de Deus que você consegue abrir mão da sua razão, né? Para se humilhar. Porque nada mais é do que uma humilhação você abrir mão da sua razão. E foi o que Jesus nos ensinou. Ele tinha toda a razão.
né? Ele era o único que não tinha pecado algum, ele era o único que tinha toda a razão para não ser crucificado. Mas ele abriu mão de toda a razão e se humilhou, né? Para que todos fossem salvos. Então, caramba, assim, é você não se preocupar, né, em ter razão, você não se preocupar em achar que você sabe e que sabe o que está fazendo. Não, é mais fácil se humilhar. Se humilhe mesmo, se humilhe, abre mão da sua razão. Porque, assim, quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido você reverte, né, uma colheita ruim. Porque, né, se você continua no seu erro, aí você tem que esperar, né, ser esfregado na sua cara o seu erro. E assim, para mim foi assim, nossa, meu Deus do céu. Olha só, depois de tantos anos na presença de Deus, já entendendo, sabendo, você tá aqui caindo no mesmo pecado, no mesmo erro, no mesmo problema. Isso só porque você relaxou um pouquinho na sua vida diária com Deus, né? Só porque eu Olha como relaxei é sério isso. exatamente. E aí você vê assim, cara, como É eu nítido. preciso ser A gente dependente de depende. Deus. Né? Como você precisa ser totalmente dependente. Né? Uma falhazinha ali no seu momento com Deus, rapidamente a sua carne começa a Mostrar as garrinhas. mostrar as Ela vai garrinhas. mostrando as garrinhas, ela vai querendo dominar, ela vai querendo, né, colocar a banca, vai querer, tudo do meu jeito, vai me obedecer. É isso que acontece, né? A gente cai na armadilha de viver em nós mesmos. Esquece que o verdadeiro viver é morrer para nós mesmos, justamente para a gente não ter que passar por essas coisas, né, Cíntia? E uma coisa que me marcou muito aqui nessa palavra também, a partir aqui do versículo 9, que fala: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, todas as vezes que Deus fala conosco a respeito de uma promessa, de algo que Ele tem a nosso respeito, tem aquele outro versículo que fala. Ficou um pouquinho sem É som. porque Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, né? para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é sempre sobre quem ama a Deus. Por quê? Porque amar a Deus não é só dizer que ama. Né? Amar a Deus é você viver no amor de Deus, que implica na obediência, né? No conhecer. Primeiro de tudo, você conhecer, né, os princípios. Porque você não tem como obedecer o que você não conhece. Então, assim, implica em você conhecer a Deus, para obedecer a Deus, para viver no amor de Deus. Então, esse amor que precede toda e qualquer promessa, que precede toda e qualquer fidelidade de Deus, porque, como a gente falou na live passada, ele é fiel a ele mesmo, A né? E palavra aos dele. princípios dele. E se a gente quiser viver na fidelidade do Senhor, a gente tem que se enquadrar na fidelidade dele. Amém. Então, assim, todas essas promessas, tudo que Deus fala a respeito dele precede o amor a Deus. E esse amor não é um amor que é da boca para fora. Ele é um amor que ele é intrínseco, né? Ele é um amor de vivência com Deus, é um amor de obediência, de, cara, mesmo quando você está com a razão, você abrir mão da sua razão por amor à palavra e à verdade de Deus, por amor à palavra que diz que os humilhados serão exaltados, a palavra que mostra que Jesus se humilhou, se entregou, abriu mão de toda a razão, de toda a glória. Então, assim, é esse amor que precede toda a bênção e toda a promessa de Deus. É. E esse amor, ele passa pelo temor também, né, Cíntia? E o Não tem temor como. é que traz a sabedoria. Então é tudo interligado, né, Cíntia? É tudo interligado. E a gente só consegue estar cheio disso, a gente só consegue estar com esse discernimento, esse vigor, né? A gente só consegue saber o que fazer quando a gente está se alimentando, quando a gente está se alimentando na presença de Deus, né? Quando a gente está, não, por mais que esteja corrido,
Por mais, cara, quanto mais corrida a nossa vida está, mais a gente tem que se preocupar em buscar a Deus. Porque senão mais chances haverão de a gente se distrair. Aí a gente isso se aí. distrai. Você vê, Porque né? aí Eu a acabei de... correria, uma coisa engole a gente, engole. Aí que a gente se distrai mesmo. Aí que o inimigo fica. Opa, ela vai estar corrida essa semana. Peraí, que eu vou botar um monte de seta aqui, um monte de coisa. E aí ela vai cair bonito. Então, assim, é isso que a gente tem que estar atento, né, Cíntia? E uma coisa que chamou minha atenção quando você estava falando, que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Existe aí uma condição. Existe uma condição para a gente viver essas promessas que a gente não consegue nem imaginar de tão grandiosas e Exato. maravilhosas que elas são. É A igualzinho a outra gente palavra. amar a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Amam Deus. a Deus. Então, Exatamente. E esse amor a Deus, de uma coisa que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração enquanto você estava falando, esse amor a Deus é igual a não amar a sua própria vida. Mais do que a Deus. Né? E muitas vezes não amar a sua própria vida é ter que fazer aquilo que você está falando aí, Cíntia. É se humilhar. É se humilhar, abrir mão dos seus direitos, abrir mão da sua justiça própria, crendo que quando você faz isso, aí sim você está atraindo a justiça de Deus para sua vida. E ela é muito maior, muito mais poderosa do que a nossa justiça própria. Né? Só que isso, muitas vezes, aos olhos humanos, é você ser fraco. Poxa, eu vou me humilhar, eu vou abrir mão aqui do meu argumento, eu vou abrir mão do meu direito de colocar, poxa, eu tenho razão. Eu não vou engolir desaforo, eu não vou, né? Muitas vezes, aos olhos humanos, você se humilhar é você ser fraco. É você, sei lá, você não ter valor. Você não ter valor. E aí vem a sabedoria de Deus e mostra exatamente o contrário. Que quando você se humilha, quando você se vê fraco, mas confiante no Senhor, aí o Senhor pode ir lá derramar da força dele. Né? Por você isso que tem estava falando aquele aí, versículo, né? Quando sou fraco é que sou forte. exatamente, você estava falando aí e me veio uma coisa que você falou, né? Que é justamente você abrir mão do seu amor próprio para amar Deus em primeiro lugar, né? E a gente tem, e não é que Deus não quer que a gente nos ame, né? Mas é porque todo amor precisa passar por Deus. Porque quando passa por Deus, é o amor verdadeiro, né? Então, assim, nós temos que nos amar, mas através do amor Do de amor Deus. de Deus. Porque senão a Nós gente temos vai se que amar amar mais do que amar a o Deus. nosso próximo, mas com o amor de Deus. Para a gente não amar mais o próximo do que a Deus. Então, assim, a gente tem que entender que nós somos instrumentos do amor de Deus, desde que nós estejamos em Deus, para que o amor dele passe por nós, né? E a gente seja, de fato, esse instrumento do amor de Deus. É uma coisa muito forte que Deus falou comigo há uns anos atrás, né? Que eu estava em oração e falando, Deus, eu quero sentir o teu amor, eu quero sentir, né, de forma nítida. E ele me mostrou meu marido, ele me mostrou meus filhos, e ele falou assim, eu te amo através dos seus filhos, eu te amo através do seu marido, eu te amo através dos seus pais, eu te amo através dos seus irmãos. Aí eu me senti tão amada, porque eu falei, nossa, ele me cercou de amor. E eu tô aqui, Deus, eu quero sentir o teu amor. E ele começou a me fazer enxergar, né, o tanto de amor que ele derramava na minha vida através de todos que estavam ao meu redor. E eu comecei a entender, né, que o amor de Deus, ele passa por todos nós. E que a gente tem que se permitir ser esse instrumento. E quando a gente se, né, permite que o amor de Deus passe antes, né, que a gente seja esse instrumento de amor de Deus na figura certa, do jeito que a palavra mostra, a gente consegue, de fato, derramar esse amor sobre o nosso próximo. Né? Não é um amor que vem da gente, é um amor que vem totalmente de Deus. E aí ele é eficaz. Exatamente. É um amor que não busca os seus próprios interesses, né, Cintia? Eu acho que isso é uma grande chave. Porque quando a gente entende que quando a gente serve, é que a gente recebe o derramado amor do Senhor, a gente para de viver só buscando nossos benefícios próprios. A gente para,
né? E aí sim, quando a gente entende, Senhor, o que que o Senhor tem para mim? O que que o Senhor quer de mim? Como que o Senhor quer me usar? Né? Quando a gente se coloca nesse lugar, Pai, eis-me aqui. E aí o Senhor fala, opa, encontrei liberdade de poder usar a minha filha. Vou poder usar. E aí, enquanto o Senhor está nos usando, Ele nos enche do amor dele. Mas se a gente já se olha assim, ah, não, eu sou top. Não preciso de ninguém, não preciso de mais nada. Eu posso vir aqui, ser e acontecer. Aí o Senhor fala, oh, então ela não precisa de mim. Então eu vou. Aí o Senhor fica impossibilitado de derramar o que Ele quer derramar sobre nós, porque a gente já está tão cheio de nós mesmos, não tem espaço mais para Ele derramar dele. Brisa, eu vou precisar terminar a live aqui. Mas acho que a gente Então já vamos falou orar. bastante, né? Vamos orar? Vamos. Senhor, obrigada, Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigada pela Tua sabedoria do alto, Jesus. Ah, Deus, que o Senhor tenha liberdade, Pai, de trazer os frutos, Deus amado, que o Senhor tem para nós através dessas sementes preciosas da Tua palavra agora, de 1 Coríntios capítulo 2, Pai. Que o Senhor continue ministrando e revelando mais chaves às nossas vidas, Pai. Porque nós sabemos que nós dependemos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti até para abrir os olhos. Para tudo nessa vida, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós possamos entender com clareza, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, Pai, e continuar nos ensinando a cada novo dia, Pai. Que a nossa prioridade de vida seja estar na Tua presença, Deus. Para que o Senhor tenha liberdade de derramar mais das Tuas doces palavras, mais da Tua sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é a Tua sabedoria para nós, Pai. Em nome de Jesus. Tenha liberdade em nós, Pai. Usa-nos, Deus. Usa-nos, Deus, para a Tua honra e glória, Deus. Trabalhe em nós e através de nós também. Em nome de Jesus, na Tua sabedoria, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. A gente se perdeu aqui do tempo, né? A gente estava tão bom que a gente não viu o tempo passar. Até a próxima quinta, em nome de Jesus. Um Deus beijo, Deus abençoe a abençoe todos. todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.